Apesar de haver tanta informação sobre os riscos do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce, ainda hoje apenas uma em cada 4 mulheres faz a mamografia anualmente, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Mas afinal, quem deve fazer esse exame e por que ele não pode ficar de fora do calendário feminino? Olá, eu sou a jornalista Luíse Baini e essas são algumas das dúvidas que vão ser respondidas hoje aqui no Clinocast, o podcast da Clinossom. Então fica aqui com a gente e não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E para falar sobre os exames de imagem que ajudam a detectar o câncer de mama, a gente está recebendo aqui hoje o Dr. Álvaro Borba, doutora Cláudia Demarque, que são especialistas lá na Clinossom. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Obrigada, Luíse. Bom dia. Obrigado, bom dia. Doutor Álvaro, vou começar com o senhor, né? Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? Inclusive, existe uma grande mobilização, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Em relação ao Outubro Rosa. Na sua visão, qual que é a importância de se ter campanhas de conscientização para detecção, né? Conscientização do câncer de mama de forma precoce? Bem, o Outubro Rosa, vamos falar do Outubro Rosa, que foi a campanha que iniciou a nível mundial na década de 90 em Nova York, que é uma procura de conscientizar as pacientes, conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Porque o câncer de mama, por mais que tenha havido um desenvolvimento muito grande em termos de tratamento, em termos de acompanhamento do câncer de mama, o mais importante ainda é nós termos um diagnóstico precoce. Então, as campanhas são em função da gente ter a ideia de que, descobrindo um câncer o mais inicial possível, nós temos uma chance maior da cura. Que legal, né? Então é importante trazer isso para o debate, para a conscientização das pessoas. Até porque os dados não mentem, né? E a gente tem observado aí um crescimento ao longo dos anos. Segundo o INCA, só esse ano são 74 mil novos casos de câncer de mama esperados. Em 2022 eram 66 mil, mais ou menos. Então, um aumento de mais ou menos 11%. O senhor tem observado também no seu dia a dia esse aumento? O crescimento do câncer de mama vem ocorrendo nas últimas décadas já. Então, eu lembro que quando eu comecei, há cerca de 30 anos atrás, especificamente nessa área, a preocupação do câncer de mama abaixo dos 50 anos não era tão importante. Tanto é que em cada evento se discutia a necessidade ou não de fazer o rastreamento dessas pacientes. Só que gradativamente vem aumentando e hoje em dia não se questiona mais a importância de iniciar o rastreamento aos 40 anos. Por quê? Porque cerca de 40% dos cânceres de mama ocorrem abaixo dos 50 anos. Então, se nós deixássemos de fazer o rastreamento em mulheres abaixo de 50 anos, nós deixaríamos para depois o diagnóstico de 40% dos cânceres. Então, Luíse, só para completar a resposta do Álvaro, num estudo recente comparando a população de mulheres que faz mamografia anualmente com as que não têm essa disciplina, o resultado é que as que fazem têm mais anos de vida comparadamente. Então, é um resultado importante. A mamografia realmente salva vidas e é importante que as mulheres tenham essa disciplina anualmente para descobrir lesões iniciais. Que legal. Doutora, tem um dado do INCA também que é bem importante, que as chances de cura são de mais de 90% se o câncer de mama for detectado em estágios iniciais. E a mamografia é um bom exame para detectar lá no início a doença, né? O que vocês conseguem observar nesse exame? A gente tem até uma imagem aí para mostrar.
A mamografia é o nosso carro-chefe do screening. A gente começa o rastreamento nas mulheres com esse exame da mamografia, que nos mostra algumas alterações. A princípio, a gente espera diagnosticar nódulos pequenos, lesões impalpáveis. A gente consegue ver nódulos, como essa imagem que está lindamente ilustrando. A gente consegue ver distorção arquitetural, alguma retração de pele, coisas sutis, até como as calcificações, que muitas vezes é o único sinal de câncer de mama e que só a mamografia nos mostra. Pois é, e às vezes vem ali no laudo, né, microcalcificações e as mulheres se apavoram, dizem, eu tô com câncer de mama, mas afinal, o que são essas microcalcificações? As calcificações são lesões, na maioria das vezes, benignas. Elas são originadas, quanto mais velha a mulher fica, mais comum de aparecerem na mamografia. Podem ser pós-operatórias, podem ser causadas por traumas, às vezes é depósito de secreção, interior de ductos. Então, tem N causas, mas tem também as específicas do câncer de mama que a gente precisa diferenciar. São imagens muito pequenininhas que a gente vê na mamografia, a gente precisa de incidências especiais para poder avaliar elas com bastante cuidado, para poder classificar se precisa da investigação ou não. Então, na maioria das vezes, as calcificações são benignas. Não, a mulherada não precisa se assustar quando vem isso descrito no laudo. E às vezes uns nódulos muito pequenos, assim, de alguns centímetros, já consegue ver na mamografia? Olha, Luiz, depende de vários fatores. Uma delas é da densidade mamária, né? Em mamas que têm predomínio de gordura, a gente tem maior facilidade de enxergar nódulos menores. Em mamas densas, muitas vezes a gente precisa complementar com ressonância, com ecografia mamária, e tem que individualizar cada caso. E quanto às calcificações, Luísa, nós passamos o dia procurando calcificações. Porque a calcificação, ela significa o diagnóstico mais precoce possível. Então, nós passamos o dia vendo com uma lupa que o próprio aparelho tem, eletrônica, uma lupa manual. Então, a gente está sempre vendo os detalhes da calcificação, porque as calcificações, cada tipo, como a Cláudia disse, são várias causas de calcificação. E nós temos que distinguir, de acordo com a morfologia, se essas calcificações são suspeitas ou não. Agora, também a gente tem que ver o surgimento de novas, porque a gente vê a mama, tem N calcificações de vários tipos. Agora, nós temos que sempre também estar comparando com os exames anteriores para ver se está havendo alguma diferença na morfologia, está havendo diferença na quantidade de calcificações. Então, para detectar algum agrupamento que seja suspeito. No momento que tem alguma coisa suspeita ali, de calcificações, nós vamos investigar. E é assim que a gente descobre o câncer mais inicial. E claro que aí, além disso, dessas calcificações, que é o diagnóstico mais precoce possível, você vai atrás de outras alterações, como as distorções, nódulos. E o grande objetivo da mamografia é descobrir as lesões antes mesmo delas serem palpáveis, antes da mulher sentir. Não é só saber se o nódulo que foi palpado é um câncer ou não, não. O objetivo é, antes disso, a gente pegar aquele que está escondido. Assim que a gente consegue curar. É pegando lá no estágio inicial e tratando, operando, antes mesmo de se manifestar. Aí sim, a cura chega a mais de 90%. Por isso é tão importante o rastreamento. Isso. O Dr. Álvaro já deu uma palhinha para a gente em relação à faixa etária do exame. Mas explica para a gente, né, de forma mais aprofundada, quando começar a mamografia e até quando fazer, porque essa também é uma dúvida. A recomendação, segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a recomendação é iniciar o rastreamento com 40 anos, anual. E até quando? Enquanto a mulher tiver boas condições clínicas, ela deve fazer o acompanhamento. Claro que, já com idade avançada,
muitas vezes a mulher já tem condições, as condições clínicas não são das melhores, ela já teria dificuldade de tratar, de operar, de suportar um tratamento. Então, você faz assim uma avaliação subjetiva em que, se há uma expectativa de vida ainda, 5 a 7 anos, essa mulher deve continuar se cuidando. Então, são também maneiras de evitar de deixar aquele câncer avançar na vovó lá, que fica esquecida, e dali a pouco ela mostrar que está lá com um nódulo enorme, como de vez em quando a gente vê, e que aí já está num estágio mais complicado, mais difícil de tratar. Então, é tão simples de tratar numa mulher mais velha, porque ele é menos agressivo. Então, fica mais fácil de tratar, há necessidade de fazer um tratamento menos agressivo. Já nas mulheres mais jovens, não tem mais câncer, tem menos câncer de mama, mas são mais agressivos. Sim. Agora, fora desse programa de rastreamento para mulheres num risco normal, que tem um risco normal, existem aqueles casos de mulheres de alto risco. É quando tem familiares com câncer de mama, quando tem a mãe, principalmente, uma irmã, quando tem vários familiares, aí então tem que ver tem que ser avaliado qual é o risco dessas pacientes e aí começar antes. Então, nesses casos, são casos especiais, são casos individualizados, tem que ver se tem alteração genética ou não. Então, às vezes, se começa lá pelos 30 anos, tem situações muito especiais que se começa ainda mais cedo, com 25 anos, mas aí se começa com ressonância magnética. Então, aí já são casos mais específicos. Então, isso tem que passar pela avaliação do mastologista, do geneticista, do oncologista, para ver onde se encaixa esse alto risco e qual é o melhor protocolo para aquela paciente. Mas, de uma forma geral, se inicia aos 40 anos com a mamografia. Ou seja, se uma mulher tem algum histórico de câncer na família, de câncer de mama, é importante buscar uma orientação médica especializada desde cedo, né, para saber quando fazer esses exames. Sim, com certeza. O melhor é o acompanhamento do especialista. Ele que vai dizer. Que ele vai orientar. Ele vai dizer quando é a época de começar a fazer, qual é o exame, qual é o intervalo, e no momento que a paciente retorna com o exame alterado, é ele que vai decidir qual é o melhor tratamento. E para aquelas mulheres que estão quase chegando nos 40 anos, que vão começar a fazer a mamografia em breve, né? Que devem estar ainda um pouco receosas. O que dá para dizer para essas mulheres? É um exame que é rápido, dói? Como que é, doutora? É um exame muito bem tolerado. Os mamógrafos têm evoluído muito nos últimos anos. A gente orienta sempre as técnicas que fazem os exames a ir de acordo com a tolerância das pacientes. A gente precisa sentir um pouco o quanto elas sentem. É muito variável a sensibilidade entre as mulheres. Tem algumas que não toleram, que a mama realmente dói. Mas, para nossa sorte, é a minoria. A grande maioria, muitas vezes, vem com uma expectativa de ser um exame doloroso e a gente pergunta e elas dizem: doutora, não senti nada, foi muito melhor do que eu imaginava. Então, é um exame rápido, a gente tem todo o cuidado de não apertar além, não é para traumatizar ninguém, obviamente. A gente espera que as mulheres façam e repitam esse exame por muitos anos. Então, a gente tem todo esse cuidado na compressão, né, que é muito importante para diminuir a dose da radiação, a gente sabe. A gente precisa comprimir para que a mama fique o mais fina possível e a gente possa usar o mínimo de dose para ter segurança de fazer por muitos anos. Então, muitas vezes a gente explica isso também, porque às vezes elas vêm com comentário assim: esse exame deve ter sido inventado por um homem. e na verdade não, né? Existe a explicação científica, que quanto maior a compressão, menor a dose. Então, a gente tenta ir no limite,
Mas a grande maioria tolera bem, Luiz, e a gente não percebe, assim, grandes queixas com relação ao exame rápido, deve demorar uns 5 ou 7 minutos. É muito tranquilo. E por conta dessa compressão, a prótese de silicone poderia ser um dificultador ou um impeditivo, ou não? Quem tem prótese pode fazer mamografia? Sim, faz da mesma forma. Inclusive, a gente usa mais incidências, porque a gente precisa separar o implante do parênquima mamário, do tecido. Então, a gente faz uma manobra, a gente faz o dobro de fotos. Quem tem só a mama sem o implante, são 4 incidências e alguma adicional em algum caso especial. Quem tem silicone, a gente costuma fazer as manobras, que a gente diz manobras de Eklund, pessoa que inventou. Então, a gente tenta deslocar a prótese um pouquinho em direção ao tórax, para trás, e fazer a foto só do tecido anterior, em direção à pele. É um exame que demora um pouquinho mais, mas também é super bem tolerado. E não existe risco de ruptura. Algum estudo, algum caso pode ter havido quando é uma compressão brusca, por exemplo, uma freada de um carro com o cinto de segurança, até pode romper o implante. Mas a mamografia, ela faz uma compressão gradual e lenta. Então, não existe o risco da prótese estourar, porque ela está envolvida dentro do tecido mamário. Né? Até essas pacientes que sofrem acidente de automóvel, muitas vezes eu já fiz ecografia no pós-trauma. Uhum. E, assim, ó, eu vi uma vez a paciente estar com a prótese rompida, foi um acidente violento, e era uma paciente que tinha um silicone muito, muito antigo já. Isso. Agora, tantas outras, com muitos hematomas, traumas fortes, o airbag pressionou, machucou as 2 mamas. Mas não rompeu. Não rompia, assim, não teve problema nenhum no silicone, ele é muito resistente. Ele é muito resistente. É. Então, E sempre que houver qualquer dúvida se há ruptura ou não, na mamografia ou na ecografia, daí entra a ressonância magnética, que é o melhor exame para diagnóstico da ruptura do implante de silicone. interessante isso. Então, esses outros exames, a mamografia e a ecografia, levantam a suspeita, e a ressonância é que é o melhor exame para isso. A avaliação da integridade das próteses. Perfeito. Luiz, só um adendo Claro. às pacientes jovens. É importante que as pacientes jovens elas tenham a rotina com o seu ginecologista, que vai examinar a mama. Quando a paciente tem alguma dúvida, ele vai esclarecer, ele vai dizer se há necessidade ou não de fazer exame. E, não estando na idade de fazer a mamografia ainda, normalmente se faz a ecografia. Então, fazendo a ecografia, se resolve por aí, ou se houver necessidade, aí se recomenda a mamografia, e aí por diante. Mas o mais importante é que essas jovens, que não estão ainda na idade da mamografia, façam as consultas com a ginecologista. Perfeito. Acho que isso é o principal. E tem uma dúvida que é muito comum também, que é com relação a quando fazer a mamografia, né? Existe um momento ideal para fazer esse exame? Por exemplo, ali no período menstrual é melhor evitar? Isso. Como que é isso, doutora? Preferencialmente na primeira semana depois do término da menstruação. É onde as mamas estão menos sensíveis. Isso para as pacientes que têm mais sensibilidade, né? No nosso dia a dia, a gente não percebe muito esse cuidado. A grande maioria das nossas pacientes tem mais de 40 ou 50 anos, elas acabam não tendo esse cuidado, elas agendam aleatoriamente. Mas, assim, para as pacientes que são mais sensíveis, sim, a gente recomenda fazer na primeira semana depois que termina o período menstrual, que é quando a mama está menos sensível. E em termos de qualidade do exame, não dá diferença. Para nós, não dá diferença. Não interfere? Não interfere na qualidade do exame. Perfeito. Na nitidez do exame. E outra dúvida bastante frequente também das pacientes é com relação à segurança desse exame. O que dá para se dizer do ponto de vista da exposição à radiação? É um exame seguro?
Assim, antigamente, os aparelhos eles emitiam uma radiação maior. Hoje em dia diminuiu muito isso. Diminuiu muito, então não se justifica mais deixar de fazer o exame porque tem radiação. Até houve um período aí que você falou também de proteção da tireoide. Então, também não se justifica, não tem nenhum trabalho que mostre que tenha uma relação direta. Tanto é que a orientação do Colégio Brasileiro de Radiologia é que a gente tenha disponível o protetor de tireoide. Agora, não há recomendação de se usar. A exposição à radiação é muito baixa, então. É muito baixa, muito insignificante. E a gente está sempre revisando essas doses, né? A física está diariamente na Clinossom e de tempos em tempos, não sei bem qual é o período, mas eles estão sempre revisando essa dose de radiação e realmente não causa dano tecidual. É um exame que apresenta muitos benefícios. A gente não precisa ter medo, ter receio com relação a isso. Os benefícios são muito maiores que os riscos. Muito maiores, com certeza. Isso que é o importante. Outra questão que eu queria perguntar para vocês é com relação a outros exames, né? Porque muitas mulheres dizem assim, mamografia dói, tem preguiça, tem receio, tem medo muitas vezes, e aí surge essa dúvida, a ecografia mamária poderia substituir a mamografia? Não. O exame capaz de detectar um câncer mais inicial é a mamografia. A gente volta para as calcificações. Isso, voltamos para as calcificações, porque a ecografia não pega as calcificações. Então, no momento que chega na idade de fazer a mamografia, tem que fazer a mamografia, tem que começar pela mamografia. A ecografia ela é muito boa para complementar. Se tem uma mama muito densa, se tem um nódulo, então tem que ver que tipo de nódulo é, as características dele, e para o detalhe para ver quanto ele é suspeito ou não. Daí a ecografia ajuda. Agora, somente a ecografia, ela não substitui a mamografia. A não ser nos casos das mulheres abaixo de 40 anos, que o senhor já tinha comentado, que daí sim poderia... São casos especiais, né? São casos especiais. Mas aí, qual é o papel da ecografia mamária e também de outros exames como a ressonância mamária, né? Em quais casos que realmente é indicado fazer esses exames? Então, a ecografia é isso. Ela está sempre junto com a mamografia para complementar num nódulo, num processo, também ela é muito bem indicada, e pode ser indicada sozinha, num caso de mastite, a paciente está lá que não pode fazer a mamografia porque dói, não pode ser comprimido, então, nesse caso, a ecografia vai muito bem. Mas em geral, para as mamas densas, né, Álvaro, a gente usa... o que mais se usa para mamas densas. O que são mamas densas? É aquela mama... quais são os compostos normais da mama? São glândulas e gordura, em diferentes proporções. Quando a mama tem mais glândulas, que isso é mais característico de mulheres mais jovens, ela cria uma dificuldade na mamografia para a gente identificar alguma lesão, algum nódulo, principalmente nódulo, não calcificações. Então, termina sendo um fator limitador. Eu sempre digo assim, a mamografia fica meio nublada, e aí que entra a ecografia para complementar. A gente associando os métodos aumenta muito a sensibilidade. Já a mama que tem mais gordura, o raio da mamografia ele passa livre, passa muito bem. Então, detecta mínimas alterações. Então, a importância da ecografia nesses casos diminui. Então, há um balanço, né? À medida que aumenta as glândulas, aumenta a densidade, aumenta a importância da ecografia. No momento que tem mais gordura, diminui a densidade, e aí a ecografia é menos importante. Faz menos necessário. Ou seja, é um protocolo individualizado, né? Claro que a mamografia nunca é excluída desse protocolo. Claro.
Mas aí, dependendo de cada caso, se acrescentam outros exames. Isso. Daí a ressonância magnética, daí ela entra como o terceiro método, e aí é um exame mais complementar, digamos. Tem casos, tem indicações mais específicas. Quando há alguma dúvida na mamografia, na ecografia, casos difíceis, aquela mama muito densa, muito difícil de avaliar, então a ressonância magnética entra como uma complementação. Quando tem um câncer de mama que já foi descoberto, já tem o diagnóstico, então depende do tipo de mama também vai ajudar para fazer o que a gente chama de estadiamento. Extensão da lesão. Ver a extensão da lesão, ver se não tem outra lesão na mesma mama, na mama oposta. No caso de carcinoma oculto, é quando tem um câncer detectado na axila, porque às vezes, até casos raros, pode começar na axila, e a mamografia, a ecografia pode não mostrar nada na mama e ter alguma coisa escondida ali. Então, se faz a ressonância para procurar nas mamas, ver se não tem algum câncer muito inicial que seja o responsável pelo câncer que tem lá na axila. Para avaliação do silicone, como eu já falei. É o nosso padrão ouro, a ressonância. E também quando tem aquela paciente que tem um tumor grande, que ela inicia com quimioterapia, então o melhor acompanhamento é feito com a ressonância magnética. E aí o caso, aí a indicação maior é nos casos de paciente de alto risco. Como nós falamos, aquelas pacientes que têm uma forte história familiar, que têm mutação genética. Então, essas pacientes entram num protocolo em que se usa a mamografia e a ressonância magnética. Aí são casos especiais. Perfeito. E tem uma questão também que é com relação ao autoexame. As mulheres, muitas vezes, elas acabam descobrindo um nódulo suspeito ao se apalparem mesmo, né? Sim. Na opinião de vocês, o autoexame é importante, as mulheres conhecerem o seu corpo? Sim, Luíse, muito importante. O autoconhecimento é fundamental. Eu acho que de várias coisas, assim, a gente tem que prestar atenção no corpo, em algum sinal de pele, na mama, a gente tem que estar sempre prestando atenção. Existe o que a gente chama de câncer de intervalo, que é aquele que se manifesta entre os exames, no período entre um exame e outro. Então, obviamente que o autoexame não substitui a mamografia, os exames de imagem, mas ele auxilia no diagnóstico dessas lesões de crescimento rápido que às vezes se manifestam no intervalo entre um exame e outro. As pacientes que se conhecem e que vêm muitas vezes convictas de que tem alguma alteração, a gente muitas vezes vai e olha bem e realmente ali muitas vezes a gente encontra alguma coisa pequena que elas conseguiram diagnosticar por uma pequena diferença no toque. Mas assim, é uma coisa difícil para quem tem mama densa, a gente precisa se habituar com isso. Então, depois do período menstrual, quando a mama está menos densa, primeira semana depois do período menstrual, o ideal é que as mulheres se toquem para ver se conhecem a mama e se tem alguma coisa diferente. Aí eu sempre digo para elas assim, porque muitas vezes elas sentem algum nódulo palpável e vêm com aquilo já, senti a semana passada, essa semana não sinto mais. Então, assim, o que acontece? O câncer de mama ele é uma lesão que ele sempre aumenta, ele nunca vai ficar estagnado ou reduzir de volume sem tratamento. Então, num mês, talvez tu sinta ali alguma coisa diferente, o ideal é esperar para o próximo e ver se aquela lesão persiste ou aumenta. Então, a gente vai tendo mais certeza. As lesões que desaparecem, os nódulos palpáveis, essas densidades, às vezes, que a gente toca e no mês seguinte não sentem mais, muitas vezes são hormonais ou alguma alteração hormonal ou muscular, enfim, alguma coisa benigna. Então, as lesões que a gente palpa e percebe que elas estão evoluindo, essas sim, um mês, 2, sentindo e tendo mais certeza, tem que procurar voltar no serviço de imagem, mesmo que a mamografia tenha sido feita num período curto, né? Sim, antes de um ano, no caso, né? Antes de um ano, antes de 6 meses, enfim. E tem em mente que o autoexame, ele não vai substituir a mamografia. São coisas distintas, As claro. coisas distintas, é um auxiliar.
Mas é importante as mulheres se conhecerem, né? Tu sempre vai ajudar. É um exame que não tem custo, né? O Tanto é autoexame. que eu costumo chegar em sala e questionar a paciente se está sentindo alguma coisa na mama, percebendo alguma coisa na mama. Aí ela me pergunta o quê? Eu digo, qualquer coisa. Tudo que tu falar aqui eu vou valorizar. Né? Então, o autoexame, às vezes, ele vai mostrar que tem uma alteração cutânea, vai mostrar que o mamilo está um pouquinho lateralizado, ou vai dizer, não, tem prurido no mamilo, ou as mamas, uma começou a ficar maior ou menor que a outra. Uma secreção pelo mamilo também. Secreção, então tudo é valorizado. Ou às vezes noto um nódulozinho na axila. Importante então, isso que o senhor traz, de ouvir o paciente, né? A paciente, nesse caso. Entender o que ela tem a dizer. Sim. Porque a mulher que se conhece, ela consegue trazer mais informações que podem ser úteis para o laudo, né? E valorizar e perseguir aquilo que ela está dizendo. Né? Investigar isso. Mas é claro, como a doutora Cláudia falou, aí a mulherada não precisa se apavorar se apalpar alguma coisa estranha. Tem que buscar atendimento, claro, mas nem sempre é câncer de mama, né, doutora? Sempre é câncer de mama. E claro que se a gente vai falar de câncer de mama e de saúde, a gente não pode deixar de falar sobre futuro, sobre tecnologia, sobre os avanços, porque na medicina tudo muda muito rápido. Sim. E tem pesquisas aí realizadas nos Estados Unidos que têm sugerido que a inteligência artificial pode contribuir muito, inclusive até para detectar câncer de mama antes mesmo dele ser um câncer de mama. Como é que vocês enxergam isso? De que forma isso pode trazer um ganho para esse diagnóstico de câncer de mama? A gente tem uma expectativa boa com relação à inteligência artificial. A gente acha que vai nos ajudar. Até onde estamos atualmente, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer esse diagnóstico, mas por enquanto nada ainda substitui o olho humano, né? Nada passa disso. A princípio, o que parece, Luiz, voltando para aquele nosso assunto das pacientes de alto risco, é que num primeiro momento a inteligência artificial vai conseguir fazer a seleção do screening dessas mulheres, o rastreamento, ela vai conseguir separar o grupo de mulheres pelo histórico, então ela vai nos dizer qual é o tipo de screening que cada mulher vai fazer. No primeiro momento deve ser isso, mas junto a isso vem sistemas com certeza, de detecção de nódulos e ferramentas junto aos nossos equipamentos para nos ajudar. A gente tem uma expectativa boa com relação a isso, acho que vai crescer, sim. Ou seja, vem como uma aliada, né, para facilitar também o trabalho de vocês. Com certeza. De pegar o volume e conseguir detectar ali naquele volume de exames o que pode ser suspeito ou não. Exatamente. Então, isso traz um ganho bem importante. Leitura, né? Eu acho que sim. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, é curto. Mas eu gostaria de saber, antes da gente encerrar, qual mensagem vocês deixariam para as mulheres que estão nos assistindo, né? Dessa importância de se cuidarem, né? O que dá para dizer para elas para contribuir nesse diagnóstico precoce do câncer de mama? Quero ouvir os dois agora. A mensagem é que a mamografia salva vidas e que as mulheres precisam se cuidar, né? A gente quer ter uma expectativa, uma qualidade de vida boa. Então, assim, em todos os sentidos. Praticar exercício físico, ter bons hábitos, equilíbrio emocional, tudo isso faz parte do bem-estar e fazer mamografia, obviamente, também faz parte dessa questão da gente ter uma vida mais longa e com mais saúde. Doutor Álvaro. E que o fato de ter o cuidado com a saúde de uma maneira geral, mas também com os protocolos de exames, isso faz com que, dessa maneira, a gente consiga, caso tenha alguma coisa, curar no início, descobrir no início, curar e a vida continuar. Né? Eu sempre digo assim, uma alegria enorme, é uma satisfação muito grande que nós temos. Estava comentando isso ontem. Nós que já trabalhamos há um bom tempo juntos, né, Cláudia? Ver aquelas pacientes que a gente descobriu o câncer lá quando estava começando a trabalhar e que elas estão aí
cheias de saúde. 20 anos depois, curadas, felizes, vendo seus netos. Tocando a vida. Teve pacientes que já tiveram 2 cânceres, 3 cânceres, mas estão aí totalmente curadas. Mas por quê? Porque elas se cuidaram. Porque elas sempre estiveram na frente. O câncer de mama está ali, mas antes mesmo de se manifestar, foi descoberto, foi tratado e foi curado. Então, esse é o nosso goal. Né? A nossa alegria. É a nossa alegria de poder ajudar nesse sentido. Deve ser muito gratificante para vocês, né, acompanharem essa fase difícil, óbvio, do diagnóstico e tudo mais, mas depois delas voltarem lá para fazerem os exames de rotina, né, e estarem levando uma vida normal, porque é possível ter uma vida completamente normal depois, né, com cuidados, é claro. Que legal, doutor Álvaro, doutora Cláudia, muito obrigada por terem vindo aqui, por terem doado um pouco do tempo de vocês para compartilhar conhecimento conosco. Muito importante, com certeza a mulherada em casa também está aprendendo muito hoje. Obrigada. Que bom, obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, a gente está à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. É isso então, pessoal. Muito obrigada também a vocês que ficaram conosco aqui até o final. A gente lembra aqui da importância da prevenção, né? Essa, inclusive, é uma das bandeiras da Clinosson, do nosso projeto Cuide-se Sempre. Inclusive, segundo o INCA, quase 30% dos casos de câncer podem ser prevenidos adotando estilos de vida saudáveis. Então, fica essa dica aí para vocês. Cuidem-se hoje, cuidem-se sempre, tá certo? E, claro, não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal, de ativar as notificações para continuar acompanhando todos os nossos vídeos em primeira mão, porque aqui no Clinocast a gente tem esse compromisso em esclarecer as dúvidas dos pacientes e, é claro, trazer muita informação sobre saúde e bem-estar, tá certo? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.